Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o quarto salto, que ele acontece normalmente entre 3 e 4 meses do bebê e mexe com a configuração do sono do bebê. Até os 3 meses, mais ou menos, os bebês eles não produzem melatonina. Então, a melatonina que eles adquirem é através da amamentação que a mãe produz e passa pelo leite. A partir desse período, eles começam a produzir a própria melatonina e aí eles entram num novo tipo de sono, que é o ciclo circadiano. E eles começam a ter, em vez de 2 estágios de sono, que era o que eles tinham até agora, eles começam a ter 4 estágios de sono. Então, o que acontece é que o bebê parece que ele dá uma regredida. E aqui a gente está nesse momento com o Caio já há uma semana, acordando mais de 10 vezes por noite. Tem reduzido, essa noite ele acordou só 6, mas o impressionante é que antes ele acordava só 2 vezes na noite, E aí, de repente, de uma noite para outra, ele começou a acordar muito, eu comecei a ficar desesperada e aí eu comecei a procurar informação. E aí eu vi sobre essa regressão do sono que existe nessa fase, nessa idade que o Caio tá, Isso acontece porque o bebê ele tá mudando a forma como ele vai dormir e começa a se parecer mais com a forma que a gente dorme, Os nossos ciclos de sono ficam mais parecidos com os ciclos de sono de um adulto. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante que eu vou trazer para esse vídeo são as 8 formas de te auxiliar durante esse processo para que você consiga auxiliar o seu bebê também, ok? Aí eu vou gravar uma por uma e vou colocar na legenda aqui também, para vocês poderem ir acompanhando. Então, aí o primeiro item, é a rotina, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Aqui a gente faz uma rotina desde o 2º mês de idade do Caio, A gente começou a rotina antes mais pra gente, Pra que a gente vá se ambientando essa rotina também. E agora a gente já tá bem consolidada. A nossa rotina, basicamente, o Caio toma banho umas 6, 7 horas. E aí depois ele vem mamar e aí ele dorme. E a gente tem conseguido colocar ele pra dormir bem tranquilo essa primeira pernada. Mas eu quero mudar isso porque eu quero passar a mamada pra antes do banho. Porque eu não quero mais que ele vá dormir mamando. Eu quero ver se eu consigo dissociar isso e afastando isso, Então, eu dei uma olhada, uma pesquisada e eu vi sugestões de rotina bem interessantes. A que eu mais gostei é que você primeiro come, depois toma banho, depois você vai pro quarto escuro já pra sua cama, pra onde você vai ficar o resto da noite. E aí você lê uma historinha e já dorme. Então, eu quero ver se eu consigo fazer essa nova rotina aos pouquinhos com ele. Mesmo ele estando 3 meses, eu acho que vale a pena. Ele já super se interessa por livro, tem uns livrinhos que eu leio pra ele durante o dia. E ele se interessa. E eu acho que essa rotina ela vai ser boa também depois, futuramente, quando ele já estiver comendo, quando tiver aquele ciclo da janta, Então ele janta, toma banho, escova o dente e aí vai dormir. Então é isso, a primeira dica é você ter essa rotina. Então, a segunda dica que eu não conhecia e que é bem curioso é o ambiente, Nessa fase, os bebês eles começam a ter ciclos de sono leve e sono profundo, aonde eles começam a despertar entre esses ciclos. E aí, se ele vai dormir em um ambiente, e aí quando ele acorda desse ciclo e está em outro ambiente, ele tende a despertar e não conseguir voltar a dormir. E aqui o Caio, ele não dorme no mesmo ambiente a noite inteira, ele dorme no meu colo, no meu braço, e cada hora eu coloco ele para dormir num ambiente diferente, às vezes na sala, às vezes no quarto, às vezes aqui fora, no jardim, ele gosta muito de pegar no sono no jardim. E aí, durante o sono dele, quando ele acorda, ele vê que ele tá num ambiente totalmente diferente. E isso dificulta ele a voltar a dormir. Antes, não tinha problema nenhum. Ele dormia tranquilamente. Mas agora não. Agora, realmente, eu percebo que ele tá despertando bastante. E uma coisa que eu percebi é que, assim, ele tem um travesseirinho que, de vez em quando, a gente usava. Ao longo desses 3 meses, a gente usou com ele esse travesseirinho. E nessa última semana eu percebi que ele acordava meio que procurando o travesseiro com a cabeça, sabe? Porque às vezes a gente não põe esse travesseiro. Porque esse travesseiro é um dilema, assim, meu. Porque a gente não deve usar devido ao risco de sufocamento. Então eu usava, mas usava com aquele peso na consciência. Então às vezes eu não usava. E aí depois tinha vezes que eu via que ele se sentia mais confortável, então eu usava. Então eu ficava sempre nesse dilema. Mas agora eu acho que eu vou começar a usar, porque ele já tá com bastante reflexos, assim, de
de preservar esse risco de não ter esse risco de sufocamento, né? Ele já tá bem reflexivo, já consegue empurrar várias coisas, mexer a cabeça muito bem. Então eu me sinto um pouco mais tranquila de deixar ele com travesseiro, apesar de que não é indicado ainda, tá? Então não siga essa recomendação. Mas aqui eu vou começar a deixar esse travesseiro porque eu percebi que é uma das coisas que ele faz ele voltar a dormir. Que é uma forma que ele encontrou para se autorregular e voltar no sono, se embalar ali, né? Então, eu percebi que ele às vezes acordava desesperado procurando o travesseiro, eu colocava o travesseiro embaixo dele, ele se acomodava e voltava a dormir. Então, eu quero ver se eu começo a colocar ele para dormir nas sonecas durante o dia, na cama já, né? Pra ver se ele começa a se acostumar a não dormir no colo, mas tanto embalado, assim, lógico que isso é um processo, né, ele vai até o 3º, 4º, 5º, 6º mês, ele ainda precisa dessa ajuda, então eu não espero que de hoje pra amanhã ele não precisa mais ser embalado, ser ninado, receber aquele tapinha no bumbum, né, mas eu vou começar aos poucos, tentar fazer ele dormir na cama, deitado e não mais no meu colo, pra que ele não acorde à noite e tenha essa sensação de, ué, eu não dormi aqui. Isso era uma coisa que a gente já tinha percebido quando ele caía no sono no meu colo e eu passava pro colo do meu marido. Era muito engraçada a cara que ele fazia. Ele acordava no colo do meu marido assim, tipo, quem é você? Cadê minha mãe? Então, enfim, essa é a segunda dica. Você tentar colocar ele pra dormir no mesmo lugar que ele vai ficar à noite, pra se ele acordar, ele reconhecer aquele ambiente e conseguir voltar a dormir. Então, a terceira dica, ela vem naquilo que eu falei dele não ficar dormindo com o nosso auxílio, né? Lógico que vai até o 6º mês, ele ainda precisa bastante disso, às vezes até depois, né? Inclusive eu preciso desse auxílio. Quando eu perco sono na madrugada, eu peço pro meu marido me ajudar a dormir. Então, assim, até hoje eu tenho esse help também, né? Porque que um bebezinho tão pequenininho não teria. Mas a questão é dar oportunidade para ele começar a se autorregular e conseguir voltar a dormir sozinho. Esse daí eu ainda tô vendo como fazer, porque hoje ele dorme embalado no meu braço de várias formas diferentes. Eu observo o que ele quer naquele dia e vou fazendo. Às vezes ele quer subir e descer, às vezes ele quer ir para um lado e para o outro, às vezes ele quer ficar na poltrona, às vezes ele quer na bola de pilates, às vezes ele... Enfim, são várias formas diferentes que eu vejo que ele vai pegando no sono. Agora, uma coisa que é sagrada é o tapinha no bumbum. Esse daí ele gosta, então todos os movimentos que eu faço, independente do que eu tô fazendo, tem que ter o tapinha no bumbum. Então eu vou ver como que a gente vai fazer para ir aos poucos tirando isso, né? Para que ele consiga, sozinho, com as ferramentas que ele tem, sem a gente estar perto, ele conseguir também se autorregular, para ele não ficar, só dependendo disso, porque às vezes ele precisa se autorregular, a gente não vai estar do lado dele, como que ele vai fazer? Ele vai despertar, vai chorar, vai se estressar? O ideal é que ele consiga fazer isso sozinho, lógico que a gente sempre vai estar ali para ajudar ele quando ele quiser, mas o ideal é que ele também consiga fazer isso sozinho. Então, aos poucos, eu vou tentar dar oportunidade para que ele consiga cair no sono sozinho. Como eu vou fazer isso, ainda não sei, mas eu prometo que assim que descobrir, eu venho aqui contar, tá bom? Então, a quarta dica é manter o ambiente escuro. Isso aqui a gente já faz aqui em casa. O ambiente escuro, ele é muito importante para a produção de melatonina. Então, aqui a nossa casa, ela escurece com o dia. Isso sempre foi assim, porque eu tenho muita sensibilidade à luz. Até quando eu vou em shopping center, eu uso óculos escuros, porque as luzes do shopping me dão dor de cabeça. Então, a nossa casa nunca foi uma casa muito iluminada à noite, mesmo antes do Caio nascer. E aí, quando o Caio nasceu, isso se tornou algo mais presente ainda. A nossa casa, ela vai escurecendo com o dia, no máximo que a gente acende são luzes difusas do abajur em alguns ambientes. Os únicos ambientes que a gente acaba usando a luz branca de teto é a cozinha e o banheiro, mas no banheiro a gente já está providenciando uma lâmpada com dimmer para a gente poder, na hora do banho dele, reduzir essa iluminação também, porque a gente sente que essa iluminação do banheiro atrapalha ele, a gente já percebeu isso e a gente está providenciando aí uma lâmpada. E aí, além disso, a gente tem blackout na cortina do nosso quarto, que é onde ele dorme. E isso ajuda na manhã, né? De manhã cedo, quando o dia começa a clarear, o bebê não desperta que nem um galo com o nascer do sol. Ele consegue dormir um pouquinho mais. Então, essa questão da iluminação à noite é muito importante. Inclusive, vou até dar um bônus aqui em relação aos 3 primeiros meses de vida do bebê. Porque antes isso daí é em paralelo, não tem muita relação com o que a gente está falando aqui, que é a regressão do sono dos 4 meses. Mas antes dele começar a produzir a própria melatonina, ele absorve a melatonina da mãe através da amamentação. Então é muito importante que a mãe tenha uma rotina do sono, uma higiene do sono muito boa,
Porque a mãe, se ela tiver exposição a luz forte, barulho, falatório, ficar muito agitada à noite, ela não vai produzir melatonina suficiente. Então, ela não vai passar melatonina para esse bebê e esse bebê pode ter problema para dormir. Agora, se a mãe consegue ter uma higiene do sono no final da noite melhor, que é diminuindo as luzes, diminuindo o ritmo, evitando tela, porque a melatonina ela é um hormônio muito sensível. Então, qualquer coisinha, ela já não faz efeito, ela já não existe, ela some, entendeu? Então, o ideal é que você tenha essa higiene do sono, para nesses primeiros 3 meses você conseguir passar essa melatonina para o seu bebê que ainda não produz, e aí ele conseguir dormir melhor. E depois dos 3 meses, quando ele começa a produzir, ele precisa ter essa higiene do sono. Ambiente escurinho, calmo, tranquilo. A gente fala sempre em voz baixa. Eu e meu marido, a gente tem praticado muito falar em voz baixa. Às vezes a gente se empolga conversando e a gente volta o tom de voz para mais baixo, porque isso ajuda na produção da melatonina, né? E aí ajuda no sono à noite. Estava editando o vídeo aqui e ele ficou muito grande, então vou ter que cortar e fazer 2 partes. Aí essa primeira parte com as 4 primeiras dicas e a segunda parte com as outras 4 dicas, que são 8 no total.